Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Wagner Poubel. Nós estamos em 30 dias para viver. Seja bem-vindo ao dia 17. Hoje a gente vai meditar sobre GPS, encontrando o rumo. Deus nos chama ao lugar em que se cruzam a profunda alegria e a maior necessidade do mundo. Nos escreve Frederick Bontier. Emma Bon Black escreveu: quando me colocar diante de Deus no final da vida, espero não ter nenhum talento guardado e dizer: Senhor, usei tudo para o que me deste. Você é tão agradecido quanto eu pelo fato de alguns automóveis ter aquele equipamento de GPS? Ou sistema de posicionamento global? Talvez seja porque cresci assistindo Guerra nas Estrelas. O caso é que aprecio o brilhantismo do conceito e amo a conveniência. A partir de algum ponto no espaço, satélites direcionam um sinal para que este pequeno aparelho lhe informe onde estou e o caminho para chegar ao meu destino. Nunca fui tão grata à tecnologia como a do GPS, quanto numa viagem recente que fiz à Suécia com a minha filha. Quando chegamos a Estocolmo, alugamos um carro com sistema de GPS porque tínhamos reuniões marcadas que exigiam uma viagem por toda aquela cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Assim, ao sair do aeroporto, entreguei o GPS a Ryan, meu filho, adolescente, para programá-lo, pois não fazia a menor ideia de como fazê-lo. Em poucos minutos, seguíamos nosso caminho, guiados por uma confiante voz eletrônica que nos dizia: vire à esquerda, daqui a 15 quilômetros, ou vire à direita, daqui a 800 metros. Tudo estava indo muito bem até que chegamos ao centro da cidade. Cercado por prédios muito altos, parecia que havíamos perdido o sinal de satélite. As orientações se tornaram intermitentes e fiz várias conversões erradas até que nos perdemos. Finalmente, com uma pequena ajuda de Ryan, descobrimos que, quando colocado no painel frontal do carro, o GPS sempre consegue captar o sinal de satélite. Depois de um pequeno atraso, ele nos levou tranquilamente ao hotel. Bom, na vida, também temos um sinal claro vindo de Deus, de modo que podemos descobrir nossa posição e nosso lugar no mundo. Até descobrirmos nosso lugar, nosso propósito na vida, sempre nos sentiremos meio perdidos, mesmo quando estivermos cercados por uma grande multidão. Então reflita um pouco. Quando foi a última vez que você se perdeu dirigindo? O que aconteceu? Você parou para pedir informação? Qual a sua reação normal quando se sente perdido? Quer na estrada, quer nas circunstâncias da vida? Onde você busca orientação? Bom, vamos pensar numa galáxia de dons. O GPS não serve apenas para navegar entre pontos geográficos. Ele representa uma excelente maneira de considerar aquilo que Deus instilou em nós para nos ajudar a encontrar aquilo de uma vida abundante. Como já vimos na meditação anterior, nossa identidade individual e nosso propósito único caminham de mãos dadas. Se desejamos saber o que somos realmente chamados a buscar nesta vida, devemos entender como Deus nos criou. Davi, por exemplo, escreveu no Salmo 139:14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Sabemos que somos feitos à imagem de Deus e que o valor que Ele deposita em nós é inestimável. Ele se dispôs a pagar um preço de morte da separação de seu filho para que pudéssemos ter um relacionamento pleno com Ele. Contudo, falando de maneira prática, como isso nos ajuda a saber nosso propósito e como devemos viver? Nós devemos estar dispostos a ativar o GPS que nosso Criador instalou em nós, para descobrir nosso caminho entre as muitas circunstâncias e escolhas da vida. Devemos estar dispostos a usar 3 recursos fundamentais: dons, paixões e lutas. Deus derramou uma galáxia de dons sobre a humanidade. E você não foi deixado de fora. Ele nos forneceu habilidades e talentos únicos. Em uma de suas cartas aos primeiros cristãos, Paulo escreveu: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Alguns dons são talentos naturais com os quais você nasceu. E outros dons são espirituais, que brotam quando você dedica sua vida a amar a Cristo. Paulo observa que essa distinção não é realmente importante, porque sempre que fazemos algo bem, que traga honra a Deus, trata-se de algo espiritual. Independentemente de serem dons naturais ou espirituais, todos eles vêm de Deus.
e Ele tem muito prazer em nos ver usando o que nos concedeu. Alguns são bons em falar, outros são bons em cantar. Algumas pessoas são ótimas na contabilidade, outras são ótimas em arquitetura. Alguns são líderes, outras gostam de ensinar. Em Houston, Texas, aprendi que fazer churrasco é definitivamente um dom espiritual na região. Todos nós somos especialistas em alguma coisa e ninguém é excelente em tudo. É comum nos compararmos aos outros e desanimarmos porque não somos tão organizados, não somos tão bons esportistas, não escrevemos ou não contamos piadas tão bem. Desprezamos e minimizamos os dons que recebemos porque nos concentramos naquilo que não temos, o que não podemos fazer tão bem quanto os outros. Como descobrir o que Deus lhe deu? Pergunte o que você faz bem e responda com honestidade. Pergunte a seu Criador, aquele que te fez. Pergunte aos amigos e à família. Em sua opinião, quais são os meus principais dons, meus pontos fortes? Onde você vê meus talentos mais claramente? Você deve perguntar aos outros, em especial aqueles que o conhecem muito bem e convivem com você todos os dias. Um dom pode ser tão natural que acabamos não o reconhecendo em nós e precisamos que alguém de repente nos mostre. Ao perguntar a si mesmo, a Deus e aos outros, não resvale na falsa modéstia e humildade, nem na justiça própria. Não sou um bom orador tão bom. Isso é coisa de Deus. Embora seja verdade que Deus é a fonte de todas as coisas boas, muitas vezes nos escondemos atrás dessa linguagem como uma maneira de evitar plena responsabilidade pelo nosso talento. Seja honesto consigo mesmo, sobre aquilo que você faz bem, e sobre o que quer fazer bem, sua eficiência no uso desse dom. A maneira como exerce seus dons muitas vezes depende daquilo que você mais preza, ou seja, suas paixões. Achamos nosso lugar e propósito na vida quando descobrimos nossa paixão. Paulo escreve em Romanos: não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente no Senhor. Romanos 12, 11. A expressão traduzida como fervorosamente é composta no original grego por palavras que significam Deus dentro de você. O entusiasmo e a paixão vêm de Deus dentro de você. Ele colocou as paixões de minha vida dentro de mim por uma razão. Quer que eu persiga muitas paixões. Se esses meus dons são o motor que ele me deu, minha paixão é o combustível que dá impulso e me mantém caminhando. É muito comum as pessoas errarem por achar que, se estiverem apaixonadas por alguma coisa e forem dotadas para realizá-la, existe uma grande chance de Deus não querer que façam aquilo. Elas pensam que Deus deseja que provem quanto amam, abdicando de seus talentos e sonhos e fazendo alguma coisa que elas odeiam. Algo que julguem difícil, enfadonho, tedioso. Isso é ridículo. E muitas vezes não passa de desculpa para justificar a falta de foco. Deus lhe concedeu dons porque quer que você os use. Deus lhe deu uma paixão por algo querendo que você persiga e desenvolva. Você tem um dom enterrado? Talvez seja alguma coisa que você adora fazer, mas da qual desistiu em favor de um trabalho de verdade, digamos assim. Nunca desista de alguma coisa em que você não consegue parar de pensar. Nunca é tarde demais para tornar-se a pessoa que Deus quer que você seja. Assim como você descobre qual é a sua verdadeira paixão, pergunte a Deus. Dê atenção àquilo que você gosta de fazer. Considere o momento em que se vir completo de alegria pela realização de uma experiência, como cuidar do jardim ou ensinar, correr, cozinhar. Quando se gosta de fazer alguma coisa, o tempo voa, as emoções vão junto. Pode ser um trabalho difícil, mas seu amor por essa tarefa transcende o suor e o esforço. Viver num ambiente que desperta sua paixão também agradará a Deus. Como diz Eric Liddell em Carruagens de Fogo, quando corro, sinto o prazer de Deus. Você terá o senso de agradar a Deus porque saberá o que está fazendo aquilo pelo qual você foi criado. Estará cumprindo o potencial das habilidades com as quais ele o dotou. Há pouco tempo, levei meus 2 filhos adolescentes a alguns amigos deles e um parque de diversões em Dallas. Talvez esteja ficando um pouco velho, mas o fato é que não tenho mais a mesma paixão por montanha-russa que tinha na juventude. Além disso, não se constrói mais uma Big Dipper. Enquanto eu machucava as costelas ao ser jogado de um lado para o outro nas curvas fechadas, feitas a uma velocidade alucinante, compreendi um novo significado dessa palavra,
e enjoava durante aquela queda de quase 300 metros. Fiquei pensando onde estava com a cabeça quando sugeri aquele passeio. Meus filhos e seus amigos, em contrapartida, não ficavam satisfeitos. Eles diziam: cara, eu quase caí, achava que ia desmaiar, foi demais, vamos de novo, vamos de novo. Aparentemente tivemos experiências similares, mas reações opostas. No dia seguinte, quando levantei, minha cabeça me matava de dor. O pescoço doía, estava todo duro, e eu mancava, e eu me sentia péssimo. Então, quando eu me perguntei onde que eu estava com a cabeça, a resposta veio rapidamente. Eu não era mais um apaixonado por montanha-russa, mas estava apaixonado pelos meus filhos. Pelo fato de estar apaixonado por meus filhos, a experiência como um todo, dor, aflição, arranhões e todo o resto, valia mais do que a pena. Senti uma intensa alegria ao ver meus filhos se divertindo com a experiência. Ver o sorriso na face deles quando estavam prestes a vomitar foi algo inacreditável. Amei tudo aquilo porque adorava ver meus filhos fazendo alguma coisa pelo qual estavam apaixonados. Deus se sente do mesmo jeito em relação a você. Quando você busca as suas paixões e que Ele colocou já no seu coração, Ele simplesmente adora. Seu Pai fica radiante quando você está sorrindo e desfrutando a vida ao máximo. Ele sente uma imensa alegria no fato de você viver de acordo com seus dons e ser a pessoa que Ele tinha em mente quando o criou. Não apenas nos sentimos satisfeitos ao viver nossas paixões, mas também sentimos o prazer de Deus. Então reflita. Quando foi a última vez que você se sentiu apaixonado por alguma coisa que você fazia? Quais eram as circunstâncias? Quais dons você utilizou? O que essa experiência diz sobre o seu propósito de vida? Vamos continuar com o eclipse total? Faz sentido que nossos dons e nossas paixões nos ajudem a encontrar nosso caminho e a viver a vida abundante que Deus deseja para nós. Contudo, a terceira força do nosso GPS ou DPL, as lutas, é tão importante quanto as outras duas. Talvez não tão agradável, mas igualmente significativa. Por quê? Porque quando Deus permite que passemos por lutas, problemas e dificuldades, aprendemos a depender dele. Descobrimos quais são os limites e somos lembrados de que devemos buscar a Deus em tudo aquilo de que mais precisamos. À medida que aprendemos a depender dele, ele nos enche com seu poder e sua força. Se não tivéssemos lutas nem problemas, nunca dependeríamos de Deus e perderíamos a oportunidade de saber como é sentir o poder divino em nossa vida. As lutas nos ajudam a confiar em Deus e ainda nos auxiliam a ver o que Ele deseja que façamos e, durante o processo, a encontrar nosso caminho de vida. Como Deus criativo que é, nosso Pai sempre usa feridas para nos fortalecer e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, a Bíblia nos diz: Ele se coloca ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis. E, antes que você possa perceber, estamos ao lado de outra pessoa que está enfrentando dificuldades, de modo que possamos ajudá-la da mesma maneira como Deus está nos ajudando. Deus permite a presença de lutas e problemas em sua vida para que você se aproxime de outra pessoa e ajude. Muitas vezes Deus usa minhas próprias lutas para fazer diferença na vida de outras pessoas. Se eu aceitá-las e compartilhá-las com alguém que está passando pela mesma experiência, Deus pode tomar minhas lutas e transformá-las em luzes. Deus criou você para brilhar intensamente, para ser uma luz única que brilha para a glória dele. Mas a questão é que muitas vezes somos elipsados pelas expectativas dos outros. Em vez de sermos uma luz fulgurante, aquela luz única criada por Deus, sucumbimos diante das falsas expectativas baseadas em nossas comparações com nós mesmos e com os outros. Nós nos conformamos, queremos agradar as pessoas, buscamos aprovação e escolhemos o caminho de menor resistência, em vez de perseguir a vida abundante que cumpre o destino que nos foi concedido por Deus. Ao nos equipar com o sistema GPS ou DPL, Deus nos equipou para evitar os desvios e os becos sem saída da armadilha da conformidade. Você tem licença criativa para ser quem Deus o criou para ser. O grande teólogo Dr. Seuss disse certa vez: seja quem você é, por quem se importa não interessa. E quem interessa não se importa. Nosso maior prazer na vida, com frequência, está em servir, oferecendo às pessoas o que ninguém mais pode naquele exato momento e lugar. Seja uma refeição quente,
uma palavra de compreensão, um ouvido amigo, seja um ombro forte. Devemos estar dispostos a ser guiados por aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Para a sua vida toda, então, medite. Número 1. Em um pedaço de papel, enumere 5 dons que você possui. Não seja modesto, nem tímido. Ninguém além de você precisa ver isso. Nessa semana, peça a pelo menos 3 familiares ou amigos próximos que listem 5 dons que veem em você. Compare a lista deles com a sua própria lista. O que mais te surpreende? Por quê? Número 2. Em que aspecto do seu trabalho ou campo de atuação reflete sua paixão? Se você soubesse que tem apenas um tempo limitado para viver, gostaria de continuar nesse trabalho ou não? Por quê? Faça uma lista dos obstáculos que, em sua opinião, impedem que você tenha o trabalho e a carreira dos seus sonhos. Repasse esses obstáculos com Deus em oração, tendo em mente que para seu Pai, aquele que o criou e o conhece melhor, nada é impossível. Número 3. Pense nas pessoas que mais o têm ajudado na vida. De que maneira as lutas, as decepções e as provações delas o beneficiaram? O que elas compartilharam dessas experiências que o fortaleceram? Agora, em oração, avalie a possibilidade de compartilhar uma luta com alguém nessa semana, como meio de encorajar e motivar uma outra pessoa. E que Deus te abençoe muito. Até amanhã, se Deus quiser.